noite em que nós temos o privilégio de adorar o Senhor, de cear a ceia, o banquete dos santos, amém? O banquete dos que são imortais da parte de Cristo, amém? Nós somos mortais quando entendemos que essa parte, que esse corpo, ele irá se acabar, e nos tornamos imortais quando formos ascender, quando nós nos ascendermos e encontrarmos com Cristo nos ares, aí nos tornamos imortais. Então o banquete de hoje é banquete dos imortais. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Do versículo 1 mesmo, queridos. Evangelho de João 1. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? Eu vou falar para você, e você guarda bem isso no teu coração. O Pai, ele se torna filho. O filho se tornou servo. Ok? O Pai se tornou filho, o filho se tornou servo. Guarda isso bem no teu coração. Agora, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Marcos capítulo 10, versículo 45, Marcos 10, 45, diz assim: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos quem? Muitos filhos. Muitos quem? Muitos filhos e muitos servos. Guardou aquilo no teu coração? O pai se torna filho. O filho se torna servo. Ele não veio dar a sua vida, ele não veio para ser servido, mas ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos quem? Filhos. Muitos quem? Servo. Ele era servo, nós também somos servos. Queridos, embora sendo o próprio Deus, Jesus ele veio na condição de filho. Para quê? Para assumir a sua posição de servo. O eterno que entrou no tempo, o infinito que se esvaziou de si mesmo, o Deus que se fez homem, o Pai da eternidade que se fez servo. O Pai se torna filho, o
filho se torna servo, se torna o que eu sou, o que é dele. Amém? Ele se torna o que eu sou. O que eu sou? Filho. O que eu sou? Servo. Então o pai se torna filho. O filho se torna servo. Se torna o que eu sou para me dar o que é dele. Nós vemos isso no amor do pai manifestado na vida dos seus filhos, mediante a fé em quem? Mediante a fé em Cristo, através do Filho unigênito do Pai. Irmãos, eu estava lendo num dos meus livros de teologia um documento chamado Credo Anastasiano. Ele foi escrito lá no século II, entre o século II e o século VI, que diz assim: o Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho provém apenas do Pai. Não foi feito, nem criado, mas foi gerado. O Espírito não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e procede do Filho. Partindo desse conceito, agora entrando na palavra de Deus, o apóstolo João, mais do que os outros evangelistas, ele nos falou acerca da divindade de Jesus. Lá no prólogo do seu evangelho, deu o rumo da sua obra. No versículo 1 do evangelho de João 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Queridos, depois de falar que esse Verbo ele foi o agente criador e também o doador da vida, ele anuncia de forma magistral, lá no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, irmãos, eu quero, a partir dessa live aqui, dessa noite, abordar na live dessa noite 4 verdades acerca do Verbo de Deus. Entendermos como o Pai se torna filho, como o filho se torna servo, entendermos o amor do Pai manifestado no Filho. Em primeiro lugar, a primeira verdade acerca do Verbo de Deus é falar sobre a eternidade do Verbo. Lá no versículo 1 do capítulo 1 de Evangelho de João, diz assim: no princípio era o Verbo. Quando tudo teve o seu começo, o Verbo estava lá. Não como alguém que passou a existir, mas como o agente de tudo, o que veio à existência. O Verbo não foi criado antes de todas as coisas, não. Mas ele é o criador do universo no princípio. O Verbo ele não foi causado, mas ele é a causa de tudo que existe. No versículo 3 do Evangelho de João 1, no versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se antes do princípio descortinava-se a eternidade, e se o Verbo já existia antes de tudo, o que se conclui então, queridos? Conclui-se então que o Verbo é eterno. A eternidade, então, ele se torna um atributo exclusivo de Deus. Repete comigo: só Deus é eterno. Amém? Segunda verdade, a personalidade do Verbo. Continuando ainda no versículo 1, no verso 1, capítulo 1, verso 1 diz assim: e o Verbo estava com Deus. No princípio, o Verbo estava em total, perfeita comunhão com Deus. A expressão grega que diz, e o Verbo estava com Deus, que quer dizer lá, grega, que no princípio o Verbo estava com Deus. Lá em grego diz, proston theon,
traz a ideia de quê? De que o Verbo estava face a face com Deus. Então, como Deus ele é uma pessoa e não uma energia, o Verbo é uma pessoa. Então, quem é o Verbo? O Verbo é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, se quiser abrir a sua Bíblia, então deixa marcado aí. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 8, Jesus ele disse assim: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então isso significa que antes da encarnação do Verbo, ele já existia. E isso desde a eternidade em plena comunhão com o Pai. Então Jesus ele não passou a existir depois que nasceu em Belém. Ele é o Pai da eternidade. Nas palavras do Concílio de Nicéia, ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Amém? Então nós temos aí duas verdades sobre o Verbo de Deus: a eternidade do Verbo e a personalidade do Verbo. A terceira verdade é sobre a divindade do Verbo. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E o Verbo era Deus. O Verbo não é apenas eterno e pessoal, mas ele é também divino. Ele é Deus. Ele é a causa não causada, a origem de todas as coisas, o criador do universo. Ele é o Verbo, ou seja, o agente criador de tudo que existe, das coisas visíveis e não visíveis. O Deus único, o Deus verdadeiro, constitui-se em três pessoas distintas, porém iguais, da mesma essência e da mesma substância. O Verbo não é uma criatura, mas o Verbo é criador. Não é um ser inferior a Deus, mas o próprio Deus. Embora distinto de Deus Pai, é da mesma essência e da mesma substância. Por quê? Porque ele é divino. Então nós temos a terceira verdade, a divindade do Verbo. E chegamos então na quarta verdade sobre o Verbo de Deus, que está lá no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A quarta verdade nos fala sobre a encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne, se encarnou, habitou entre nós. Queridos, aqui está o mistério. O eterno, ele entra então no tempo. O transcendente se torna imanente. Aquele que nem os céus dos céus pôde contê-lo, ele foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Deus, ele se faz homem, ele se fez homem, o Senhor dos senhores, se fez homem e se torna o quê? Servo. Espera aí que nós vamos chegar na mensagem. Aqui é só uma introdução. Então aquele que é santo, repete comigo, aquele que é santo, aquele que é santo, se fez pecado por nós. E o que é exaltado acima dos querubins, o que ele faz? Assume o meu e o seu lugar. Como que? Como o nosso fiador, aquele que vai pagar o nosso resgate. Diz a palavra do Senhor que ele se fez maldição por mim e por você. Sorveu sozinho o cálice da ira de Deus, morrendo a pior morte que o ser humano podia morrer naquela época, a morte de cruz. Para quê? Para quê, meu irmão, que ele fez isso? Para dar a mim e você a vida eterna. Jesus, ele veio nos revelar de forma eloquente o amor do Pai. Não foi a sua encarnação que predispôs Deus a nos amar, mas foi o amor de Deus, aleluias, que abriu o caminho da encarnação. A encarnação do Verbo não é a causa da graça de Deus, não, meu irmão, mas o seu glorioso resultado.
Jesus, ele veio ao mundo não para mudar o coração de Deus, não, pelo contrário. Ele veio ao mundo para nos revelar o infinito e eterno amor de Deus pela sua criação, por toda a sua humanidade, porque essa é a mensagem do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus, querido. O Pai então se fez Filho, desce do céu, deixa a glória, se esvazia-se de toda a sua honra, deixa a glória, deixa a companhia dos querubins, para quê? Para se fazer carne e habitar entre nós. Deus exaltado se humilha até a morte de cruz. Deus transcendente se esvazia-se de si mesmo. O Rei dos Reis se faz servo. O Deus infinito torna-se mortal. Para quê, irmãos? Para quê? Para levar a humanidade a se tornar imortal mediante a fé nele. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele veio cumprir o plano do Pai. Veio espontaneamente, veio por amor, veio buscar e salvar aquele que estava perdido, veio para salvar o pecador, veio para desfazer, aleluia, as obras do diabo, veio para vencer o pecado, veio para triunfar sobre principados e potestades, veio para levar cativo o cativeiro, veio para estabelecer o reino de Deus em nós, veio para conquistar o meu e o seu coração e remir, aleluia, a minha e a sua vida, glória a Deus. Querido, Jesus, ele não veio para ser servido, não, ele veio para servir, ele veio para servir, não veio para ser aplaudido, mas ele veio para ser desprezado, não veio para ser colocado no trono, não, mas ele veio para ser pregado numa cruz por amor a mim e a você. Nasceu não para viver a vida dele, não, querido. Ele nasceu, sabe para quê? Ele nasceu para morrer a minha e a sua vida. Oh, aleluia. Ele nasceu para morrer a minha e a sua vida. E dar a sua vida em resgate de muitos. Em meu resgate, em seu resgate. O texto diz assim, no versículo 14 do Evangelho de João 1, diz assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso é, a manifestação plena daquele que é glorioso. Aleluias. A glória, irmãos, não é um atributo de Deus como santidade, como justiça, como misericórdia. Não, a glória é a manifestação máxima de todos os atributos de Deus no seu pleno fulgor. Quando os profetas do Antigo Testamento foram levantados, eles enfatizaram os atributos de Deus. Isaías, ele enfatiza a sua santidade. Amós, ele enfatiza a justiça de Deus. E Oséias enfatiza a sua misericórdia. Mas quando Jesus veio, aleluia, na plenitude dos tempos, ele estampou diante de toda a humanidade, não apenas a sua santidade, não apenas a sua justiça, não apenas a sua misericórdia, mas Jesus, ele estampou para toda a humanidade o fulgor da glória de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, aleluia. Ele é o esplendor da glória, aleluia. Ele é a exata expressão do ser de Deus, aleluia. Ele mesmo diz, querido, Jesus, ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, se quisermos saber quão magnífico é o nosso Deus, devemos olhar para Jesus, porque ele é a exegese de Deus, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, ele veio nos revelar Deus.
Jesus, ele veio nos revelar a Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova, para se tornar novo. Jesus, ele veio nos revelar Deus. Para quê? Para nos levar de volta para a presença de Deus. Ele é o caminho para Deus. Ele é a porta de acesso à presença de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Deus Emanuel. Aleluia. Ele vestiu pele humana. Ele pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou as nossas lágrimas, sentiu a nossa dor, foi traspassado pelas nossas iniquidades, morreu pelos nossos pecados e, aleluia, ele ressuscitou para que eu e você fôssemos justificados diante do Pai. Aleluia! Que glorioso mistério é esse, irmãos? Deus, ele se fez homem. O eterno, aleluia, ele entra no tempo. Para quê? Sendo ele Senhor, ao entrar no tempo, ele se torna servo. Sendo ele rico, porque o Deus é o dono do ouro e da prata, Jesus, ele é dono do ouro e da prata, sendo ele rico, ele se fez pobre por amor a mim e a você. Sendo ele santo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo ele santo, foi feito pecado por mim e por você, sendo ele bendito, foi feito maldição. Para quê, meu irmão? Para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus, benditos eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, queridos, hoje é noite de ceia. Noite de ceia do Senhor, amém? A participação na ceia do Senhor é um imenso privilégio. Você sabe de qual grandeza que é o privilégio? Você sabe de qual tamanho é o privilégio? Qual é a grandeza de termos esse privilégio? É do tamanho do amor do Pai por mim e por você, por toda a humanidade. Amém? O Pai reuniu todos os filhos, todos eles, de todos os continentes, de todo o mundo. O Pai reuniu todos os filhos, pecadores, perdidos num só lugar, dentro aonde, querido? Dentro do seu próprio coração. Ao enviar-se, ele se enviou, ele mesmo se doou para nos resgatar. Então ele nos reuniu, todo mundo num lugar só, dentro do coração dele. Esse é o amor do Pai. Esse é o amor do Pai manifestado no Filho, que é Jesus Cristo. Queridos, só somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele veio não para nos condenar, mas para nos salvar. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em nosso resgate. Ele pôs o seu coração em nós. Tem um texto que diz assim: eu vos darei um outro coração, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ele pôs o seu coração em nós, tirou o nosso coração de pedra, colocou em nós o seu coração de carne, colocou em nós quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. Sabe, Jesus, Deus, ele se fez homem, ele se fez servo, ele se doou, ele viu a fragilidade humana através do pecado. E Jesus veio o quê? Ele veio para desfazer as obras do diabo e para tomar o meu e o seu coração que estava endurecido, estava como pedra, e arrancou de nós esse coração de pedra e colocou em nós um coração de carne, um coração transformado, um coração moldado segundo a sua imagem e semelhança. Aleluia! Éramos escravos do pecado, estávamos mortos e recebemos vida,
estávamos perdidos e fomos achados, estávamos depravados e condenados, e o que ele faz, querido? Ele vem e nos liberta, ele vem e nos ressuscita, ele vem e nos reconcilia com Deus, ele vem e nos transforma em uma nova vida, transforma a nossa história, nos faz assentar com ele nos lugares celestiais, aleluia. E ele, como diz a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, aleluias. Querido, quando eu e você assentamos com Cristo nas regiões celestiais, nós já fomos abençoados. Então fala para a pessoa que está ao seu lado, eu quero falar para você, você é uma pessoa abençoada, desde a eternidade, aleluia. Desde a eternidade, por quê? Porque Jesus é o Pai da eternidade, amém? Como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, antes da fundação do mundo. Então, meu irmão, antes do seu pai nascer, antes da sua mãe nascer, antes dos dois se conhecerem, casarem e terem você, você já foi gerado no coração do Pai, aleluia, amém? Então, o que iremos celebrar hoje não é um banquete qualquer. O que iremos celebrar hoje, sabe o que é, queridos? É a eternidade em nós, aleluia. A nossa alma não encontra pouso certo senão nos braços de Jesus. O nosso coração não encontra porto seguro senão na posse da vida eterna. E essa vida eterna, meu querido, minha querida, não se compra com dinheiro. Essa vida eterna não se alcança porque você é bonzinho, não se alcança porque você merece, não. A vida eterna é uma oferta da graça de Deus recebida, aleluia, mediante a minha fé em Cristo Jesus, o meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Querido, somente o homem que tem a vida eterna, somente o homem que tem a vida eterna é verdadeiramente feliz. A sua bem-aventurança não se limita ao tempo. Aleluia, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque a minha bem-aventurança, a minha felicidade, ela não se limita ao tempo, não está limitada ao tempo, mas ela transborda para dentro da própria eternidade. Cristo em nós, esperança da glória. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, isso é lindo demais. Sabe o que eu entendo da eternidade em nós, irmãos? É isso. Deus, ele tinha um plano. Olha o que eu entendo da eternidade em nós. Guarda isso no seu coração. Deus, ele tinha um plano. Qual era o plano de Deus? Trazer a sua semente à terra. Quando Jesus, ele veio ao encontro do homem, ele não veio pelo engano. Ele não veio porque Judas o traiu. Ele não veio porque Pôncio Pilatos lavou suas mãos, não. Por causa dos escribas e fariseus, não. Ele veio para algo muito mais profundo que isso, irmãos. Meu Deus. Ele veio pela aliança do sangue. Amém? Glória a Deus. Ele veio pela aliança do sangue. Aleluia. Quando Deus veio ao encontro do homem, ele veio por causa Estou tentando tirar aqui, peraí. Aí. Ele veio por causa disso aqui, ó. Por causa da aliança que ele fez com o homem lá no jardim do Éden. Sabe o que é aliança? O que é meu se torna seu. O que é seu se torna meu. Tudo que é meu tornou-se de quem? De Jesus. Tudo que é de Cristo se tornou meu. Então, acompanha comigo. Tudo quanto Jesus fez na terra,
tudo quanto ele sofreu naquela cruz era assumindo o meu lugar, era assumindo o seu lugar, era assumindo o lugar de toda a humanidade. A fim de quê? A fim de nos libertar do pecado e das suas consequências. Jesus, ele se fez filho do homem para que eu seja feito filho de Deus. Jesus, ele se fez pecado para quê? Para que eu seja feito justiça de Deus. Jesus se fez maldição para quê? Para que eu desfrute a sua bênção. Jesus se fez doença para que eu e você fôssemos curados, para que eu e você fôssemos sarados. Jesus morre a minha morte para quê? Para que eu e você vivamos a sua vida. Aleluia! Então repete comigo assim: Jesus se torna o que eu sou para me dar o que é dele. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, de fato, várias coisas aconteceram quando Jesus, ele tomou o meu e o seu lugar, quando ele tomou o nosso lugar. Foi uma troca desigual, sim, irmãos, foi. Mas foi uma troca que demonstra o grande amor que Deus tem para mim e para você, que Deus tem para conosco, para com toda a humanidade. A vida que é Cristo tocou na minha morte. A minha morte se torna a morte de Cristo. A vida de Cristo se torna a minha vida. A vida tocou na morte e os que estavam mortos foram vivificados. Quantos vivificados temos aqui nessa noite? Você foi vivificado, querido? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você já foi vivificado? Só Cristo pode vivificar a alma do homem morto lá no jardim do Éden. Amém? Glória a Deus. Então, querido, minha querida, sinta-se privilegiada por ter o eterno, aleluias, morando dentro de você, para que você possa usufruir de tudo isso até a eternidade. Amém? Acompanha comigo? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela eternidade do Senhor em nós. O eterno mora em nós. O eterno mora em nós. Se o eterno mora em nós, tudo que acontece conosco, o Senhor não chega atrasado. O Senhor chega na hora certa. Como diz a palavra do Senhor lá em Jeremias, o Senhor vela para cumprir com a sua palavra e para dar o fim que tanto desejamos. Amém, Senhor. O Senhor sabe o que nós necessitamos. E o ensino o Senhor já deixou na tua palavra. Um ensino que o Senhor mesmo colocou em prática, meu Pai, meu Senhor Jesus, quando se esvaziou de si mesmo, quando saiu da forma, quando deixou o trono, deixou a realeza, deixou todo o seu poder e se esvaziou de si mesmo, assumindo a nossa forma, forma de servo, forma de homens pecadores, e o Senhor não foi, para nos dar o exemplo como devemos nos orientar, por onde devemos seguir, o que devemos fazer. O Senhor deixou esse ensino para cada um de nós. O que precisamos fazer, Pai? O Eterno já mora em nós. Precisamos então colocar em prática tudo aquilo que do Eterno fomos ensinados. Antes nós não éramos ensinados, porque a eternidade não estava em nós. Mas depois que recebemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, a eternidade passou a fazer morada em nós. Aleluias. Obrigado, Senhor, pela eternidade do Senhor na minha vida, pela eternidade do Senhor na minha casa, porque tudo que é do Senhor é meu. Tudo que é do Senhor é da minha casa, tudo que é do Senhor é para a vida das minhas filhas, para a vida da minha família, para a vida da minha esposa, minhas filhas. Tudo que é do Senhor, meu Deus, continua sendo para a minha família, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Ó Deus, tudo que é do Senhor continua sendo para a tua igreja, para a vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs que assistem essa live nessa noite, Pai. Tudo que é do Senhor é nosso, meu Deus. Obrigado, Deus, por esse privilégio nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Porque o Verbo, ele se fez carne, ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória, continuamos vendo a sua glória, continuamos vendo a presença do Senhor em nós. Obrigado, meu Deus, por essa palavra nessa noite, porque nós não somos, ó Deus, deixados ao acaso
e nada do que acontece conosco pega o Senhor de surpresa. O Senhor sabe de cada coisa que nos acontece, Pai. O que precisamos fazer, ó Deus, para sermos socorridos pelo Senhor? O que precisamos fazer, ó Deus, para sermos alcançados pelo Senhor? Precisamos somente colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, queridos?